vocês? Então, nós estamos aqui para o nosso quarto domingo de EBF Online, transformados.com. E aí, você está gostando? Como está sendo para você essa experiência? Eu espero que você esteja curtindo muito e que Deus esteja falando ao seu coração. Bom, nessa EBF nós temos aprendido que Deus é capaz de mudar as nossas vidas, transformar a vida de uma pessoa. Você tem alguém que você gostaria que Deus transformasse? Que Deus trabalhasse na vida dessa pessoa? Então entregue isso nas mãos de Deus, porque nós vimos alguns personagens que Deus fez total transformação na vida deles. E ainda hoje nós vamos estar vendo, né, sobre a tia Viviane vai estar falando também sobre outros personagens que tiveram a sua vida totalmente transformadas pelo amor de Jesus Cristo, pela convivência com Ele. Então, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, ok? E nós vamos estar falando o versículo de semana passada, é o versículo de fechamento da nossa EBF, que nós vamos estar esse domingo, hoje, e mais o próximo domingo, trabalhando com ele, ok? Que está lá em Filipenses 3:21, que vai falar que ele transformará o nosso corpo fraco. Então, o nosso corpo fraco pode ser uma fraqueza nossa, um pecado, alguma dificuldade também, não é só físico. Então, que Deus esteja nos transformando a cada dia. Amém? Então, daqui a pouquinho, a gente vai estar aí assistindo a tia Viviane com uma mensagem muito bacana de transformação de vida de algumas pessoas que andaram com Jesus. Fique ligadinho. E logo depois, nós vamos ter um bate-papo, né, na nossa sala aí de bate-papo, comigo e com a tia Giliane. Então, nós vamos estar esperando vocês ansiosamente, tá bom? Eu queria deixar aqui os parabéns para os aniversariantes da semana. Então, a gente vai estar vendo aqui quem são eles, ok? Bom, dia 25 nós temos a Márcia Luciana dos Santos e temos a Maria José Evangelista. Parabéns para vocês. No dia 26, a gente tem a Rosângela Ruth da Silva. Dia 28, o Alexandre Miranda Porto. No dia 29, o Pedro Henrique Gomes. E no dia 30, a Maria Isabel. Parabéns para vocês, Deus abençoe, dê muitos e muitos anos de vida. Também gostaria de estar falando com vocês aqui sobre o nosso momento de dízimos e ofertas. É graças à sua gratidão a Deus, o seu cuidado com a obra, que nós podemos estar aqui, não é verdade? E Deus, Ele é infinitamente misericordioso conosco. Então, dízimo e oferta é gratidão. Nós entregamos porque somos gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Então, que você esteja separando esse momento, ok? Vamos estar orando? Pai querido, muito obrigada por esse dia, por esse domingo abençoado, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que seja um domingo de paz, de bênçãos e que possamos ser muito, muito abençoados com aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Abençoe os aniversariantes, tome cada um nas tuas mãos, os dízimos e ofertas. Obrigado pela vida de cada um e daqueles que não podem ofertar por estarem desempregados. Que o Senhor esteja abrindo portas a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Vocês vão ficar aí com uma música com a Alice, né? Vamos louvar a Deus. Depois tem a tia Viviane com uma mensagem maravilhosa. E depois eu e a tia Giliane esperamos você no bate-papo lá no Meet, tá bom? Beijos para vocês, ó. Tchau! Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. God is so good, God is so good.
God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Sua subarashi, sua subarashi, sua subarashi, watashi no shu. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Bom dia, galerinha transformada por Jesus. Tudo bem? E aí, já estão se sentindo transformados? Afinal, o tema do nosso EBF é transformados.com, né? E ao longo desse mês de janeiro, as tias têm conversado com vocês sobre transformação, né? Transformação da mente, transformação do corpo, transformação de vida. E hoje nós vamos conversar um pouquinho também sobre transformação, né? Vamos falar de uma galerinha que andou com Jesus, que conhecia Jesus bem de pertinho, mas que em algum momento precisou ser transformada, né? Estou falando dos discípulos, né? Os discípulos de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 a 27, fala sobre a tempestade, né? Jesus acalmou a tempestade. Certo dia, Jesus entrou no barco e os discípulos entraram com Jesus nesse barco. E aí, em determinado momento, começou uma tempestade muito forte, né? E ventava muito, e o vento balançava a água do lago, essa água entrava no barco e ficava todo mundo desesperado, com muito medo. E enquanto isso, Jesus dormia lá tranquilamente. Os discípulos correram para acordar Jesus, né? Para que ele pudesse fazer alguma coisa para modificar aquela situação, né? O que estava acontecendo. E aí, os discípulos acordaram Jesus e falaram assim: mestre, socorro, nós vamos morrer, né? Porque os discípulos, como a gente sabe, muitos deles eram pescadores profissionais. E eles sabiam que uma situação como aquela era uma situação que não tinha muita saída, né? O final provavelmente seria a morte. Então, com muito medo e desesperado, foram acordar Jesus. Só que quando eles acordaram Jesus, a atitude que ele teve não foi o que os discípulos esperavam, né? Jesus acordou e chamou a atenção deles e falou assim: cadê a fé de vocês? Homens de pouca fé, né? E foi lá, acalmou a tempestade, mandou o vento parar, o vento parou, mandou as águas se acalmarem, as águas se acalmou, né? E aí os discípulos ficaram com um outro sentimento, né? De espanto, né? Eles tinham medo por conta da tempestade e depois ficaram um pouco amedrontados com o que viu Jesus fazer, né? Quem é esse homem? Perguntaram, né? Esse homem que controla a natureza, que faz o vento parar, que faz as águas se acalmarem, né? E a partir daí, eles começaram também uma transformação, né? Porque Jesus perguntou para eles, pela fé deles, porque eles não precisavam ter aquele medo todo, não precisavam ficar tão desesperados. Afinal de contas, Jesus estava no barco. E só a presença de Jesus naquele lugar era suficiente para que eles não ficassem tão desesperados, né? E assim acontece na vida da gente. Algumas coisas, com algumas tempestades, né, que não tempestades de chuva, de trovões, de raio, mas tempestades de problemas, né, acontecem na vida da gente e a gente tem medo, a gente se espanta,
né? Mas a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus, ter Jesus sempre conosco, né? E Jesus no nosso barco, com Jesus no nosso barco, tudo vai bem. E aí, eu refletindo sobre isso, pensei em mais 2 personagens, né? Um que é de histórias seculares, né? E outro que é um personagem da Bíblia. Aliás, eu pensei em 3 personagens, né? A primeira delas é a personagem Elsa, do filme Frozen, né? Elsa era uma rainha, né? Na verdade, ela, quando descobriu os poderes dela, ela era uma princesa, né? E aí ela, sem querer, machucou a irmã com os poderes dela e teve medo de usá-los, né? Preferiu se esconder, né? Teve medo de utilizar os poderes dela e fazer mal às pessoas. Então ela fugiu, se escondeu, né? Outro personagem que me vem à mente é quem gosta de Star Wars, né? Star Wars tem o Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi é um mestre Jedi, né? Que conseguiu fazer muitas coisas, né? Na saga de Star Wars, ele conseguiu unificar a República, ele fez muitas coisas durante todos os filmes, mas em determinado momento aconteceu algumas coisas que ele precisou ser isolado, né? Ele precisou ser exilado, né? Porque ele foi caçado pelo Império, assim como os outros Jedis, né? E ele acabou tendo que se esconder, né? Sem esperança, sem ter um futuro, sem saber o que ia fazer da vida dele, teve medo, né? E aí me vem o personagem da Bíblia, que todo mundo conhece, né? Que foi o rei Davi. O rei Davi passou por algumas situações também que ele precisou, assim como a personagem de Frozen, assim como o Obi-Wan Kenobi, ele precisou ser exilado, né? Ele conseguiu unificar o reino, né? Fez grandes, mas quando seu filho assumiu o trono, já no fim da vida dele, ele foi exilado. Assim como os outros personagens, né? Que precisaram fugir, se esconder. Mas diferente dos outros personagens, Davi conhecia o Deus que ele tinha, né? E sabia que a presença de Deus na vida dele era suficiente para ele não temer aqueles que o perseguia, né? E ter uma vida tranquila, sabendo que tudo que acontecia em sua vida fazia parte dos planos de Deus e que o final seria o melhor para ele, né? Assim também a gente precisa viver, né? Com nossas vidas entregues nas mãos de Deus, confiando que se eu aceitei Jesus, se Jesus vive em mim, né, eu não preciso temer o mal. Às vezes a gente passa por situações, né, em que a gente tá triste por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, seja uma doença, alguma coisa na família, na escola, e a gente fica com medo, né, sem saber o que vai acontecer, e muitas vezes a gente ora, pede a Deus e acha que Deus não está ouvindo, né? A gente também se sente exilado, sozinho, como aqueles personagens lá. Mas só que como Davi, a gente precisa ter a certeza que Jesus está no nosso barco, que Deus está conosco e que Ele vai sempre fazer o melhor pra gente. E se você ainda não aceitou Jesus em sua vida, você ainda não tem esse privilégio de saber o que é descansar em Deus, saber que com Jesus no barco tudo vai bem, essa é a oportunidade de você fazer, tá? Você pode colocar aqui no chat do YouTube, ou você pode conversar com alguém que está perto de você, ou você pode, daqui a pouquinho a gente vai estar lá na salinha do Meet, conversando. As tias vão estar conversando com vocês sobre essa história e outras coisas. E você pode entregar a sua vida para Jesus. Você pode falar para as tias ou para quem você quiser, tá? E vamos ser transformados pelo poder de Jesus. Vamos ser transformar a nossa mente, o nosso corpo, transformar a nossa vida, tá bom? Em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus.
morto, vivo, morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo. Agora eu quero ver quem tá vivo se mexer. Quem tá morto nem balança. Quem tá vivo agora dança. Morto, vivo, morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo. Agora eu quero ver quem tá vivo alto pular. Quem tá morto nem se mexe. Quem tá vivo remelexe. Quem tá vivo se agacha. Quem tá vivo se levanta. Quem tá vivo não se estressa. Quem tá vivo sempre